Marcela, tudo bem? Olá, tudo bom? Que bom que você aceitou meu convite. Eu queria que você contasse, primeiro, né, quem é você, né? Você é psiquiatra e, claro que a gente, depois da apresentação, vai iniciar o nosso bate-papo, conversar algumas coisas, alguns tópicos que são importantes e que, dentro da área clínica, acabam gerando dúvidas, né? Gerando curiosidades também. Então, só conta um pouquinho quem é você, Marcela. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, né? Então, eu sou psiquiatra, eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, fiz minha residência também no Hospital de Clínicas da UFPR, e atualmente sou preceptora de especialização de psiquiatria no Hospital Porto Seguro, também sou preceptora responsável pela pesquisa do ambulatório de psicogeriatria do Hospital de Clínicas, né? Então, nós estamos aí, fora isso, nos conhecemos já de formações de psicoterapia, né? Isso. Eu tenho formação em psicoterapia de TCC e MDR também. Isso. Acho que isso já é algo diferente, né, Marcela? Que psiquiatra também faz formação em psicologia, né? E isso é um diferencial para você no teu atendimento? Olha, o conhecimento em psicoterapia, assim, psicoterapia também faz parte do tratamento psiquiátrico, né? Então, para a gente ajuda bastante, inclusive, nesse olhar diferenciado do paciente e também nas possibilidades diferentes de tratamento, né? Porque a cada dia que passa nós temos mais evidências das mais diferentes abordagens de terapia que também tem indicação de tratamento, né? Então, cada vez mais a gente tem pesquisas na área reforçando a importância do tratamento psicoterápico no tratamento dos transtornos mentais. Então, é legal porque, além de ampliar esse nosso olhar das vivências do paciente, também ajuda a gente a entender como funcionam as psicoterapias e fazer uma indicação muito mais assertiva, né? Eu acho que é bom a gente esclarecer isso, porque muitas vezes o cliente chega na psicoterapia e, às vezes, pode confundir que o terapeuta indica remédios, né? Ou pode prescrever remédios, e muitas vezes eles perguntam, né, se, não sei se para você, mas se o psiquiatra também faz terapia. Acho que é importante a gente poder trazer essa informação e saber que também nós trabalhamos juntas e faz diferença quando você consegue ter um profissional da área onde há uma troca, tanto do terapeuta com o psiquiatra. Você também observa isso como algo positivo? Com certeza, assim, primeira coisa, os pacientes confundem muito, né? Ah, você é psicóloga? Não, eu não tenho formação em psicologia, eu tenho formação em medicina e a especialização, eu fiz a residência em psiquiatria. Então, a gente trabalha com diagnóstico, com tratamento de doenças mentais. A psicologia tem toda uma abordagem diferente, tem todos os 5 anos de formação e de formação universitária em psicologia, mas a gente tem muitas áreas em comum. Então, tanto psicólogos quanto psiquiatras podem se especializar em psicoterapia, né? Porque a gente sabe que a psicologia também é muito mais ampla. Mas a gente tem esse caminho também em comum. Então, quando a gente consegue conversar a mesma língua, é muito mais benéfico para o paciente, né? Isso é bem positivo. E aí eu pensei, Marcela, justamente pela tua formação, falar de uma população que acaba ficando, muitas vezes, um pouquinho de canto, assim, até não se fala da psiquiatria para idosos, né? E acho que isso é tão importante nos dias de hoje, porque, pelo menos, tanto na prática clínica, que tem um diferencial de diagnóstico, né? Existe todo um desafio em relação a esse tratamento, justamente por ser uma população que acaba, não sei se a palavra é ficando de escanteio ou não se olha para isso. E o que me chamou a atenção, eu acompanhei uma pessoa na vacinação, né, de idoso, e já foi uma coisa que foi muito assustadora. Eles tratam os idosos como bebês. E como eu estava dirigindo, e é uma pessoa que tinha total autonomia, total capacidade, em todos os sentidos, os atendentes não se dirigiam a ele, justamente porque eu estava dirigindo, e ele foi perdendo a voz. E aí começou, por incrível que pareça, um tati-bitá, assim, falando como se fosse uma criança. Então, aquilo me assustou primeiro porque nós vamos envelhecer. Eu acho que esse é uma visão
né, muito importante para várias questões da vida, do ciclo de vida. Fico pensando o que nos espera, né, que modelo mental é esse e que realmente não estamos preparados. Tanto eu fico pensando como desafio, como profissional, e que modelo mental é esse que acaba colocando o idoso, né, ou a terceira idade, não sei, você vai me atualizar um pouco nos termos, como uma pessoa até não capaz. Então, eu tenho olhado muito para isso, e até na pandemia, por exemplo, eu tive buscas de pacientes da terceira idade, e uma das questões importantes era uns que insistiam, inclusive que eles pudessem fazer o gerenciamento do seu atendimento, o que eu acho super positivo. Às vezes a gente precisa chamar a família, né, em casos diferenciados, mas, de novo, ressaltar a questão da autonomia. Então, eu queria saber um pouco por que você escolheu esse público já para você se especializar e contar um pouco e orientar, né, para nós profissionais também da área quando for receber esse cliente e também as famílias, né, e o próprio idoso. Não sei se até a palavra, né, idoso fica algo pejorativo, né? Muito legal ser levantado esse assunto, porque realmente a gente está vivendo num mundo em que as pessoas vivem muito mais tempo, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, então é de se esperar que cada vez a gente tenha mais idosos. Agora, nesse momento de pandemia, eu acho que essa questão do idoso ficou muito à tona e se tornou muito evidente. Por quê? Porque eles são um grupo mais vulnerável, de maior risco durante essa pandemia. Então, eles estão precisando ser mais cuidados, pensando, lógico, em se proteger contra o vírus, mas também eles ficaram mais vulneráveis a todas as outras situações. Então, é muito interessante, porque eles, por muito tempo, ficaram mais invisíveis, realmente, e agora veio à tona todos os problemas que a gente tem envolvendo essa faixa etária. Idosos no Brasil, a gente considera as pessoas acima de 60 anos. Nos países desenvolvidos, acima de 65. Então, a gente sabe que a expectativa de vida aumenta muito. Por mais que agora a mortalidade de idosos esteja muito alta durante esta pandemia, a gente sabe que a nossa expectativa de vida vai continuar aumentando, né? A gente vive por muito mais tempo e a gente vai ter que encarar essa realidade no futuro. Se tudo der certo, esperamos que sim, esperamos enfrentar aí uma terceira idade, acima de 60 anos, aí queremos ser idosos muito saudáveis. E realmente a gente tem muitos aspectos, eu acho que a considerar. Primeiro, que como você falou, cada fase, cada etapa da vida, a gente diz assim, uma psicopatologia diferente. A gente vive situações diferentes, a gente passa por questões emocionais diferentes, a gente reage de maneira diferente. Quando a gente nasce, a gente é criança, a gente está ali com o neurodesenvolvimento a todo, então a gente está aprendendo a entrar em contato com o mundo, nosso cérebro não está bem formado, então a gente tem toda uma gama de acontecimentos nessa idade. Isso continua acontecendo durante toda a nossa vida. Então, a partir dos 60 anos de idade, a gente sabe que a gente tem toda uma questão diferente em psicopatologia também. As doenças, os acometimentos são diferentes. Então, assim, a primeira coisa que chama atenção quando a gente diferencia, por exemplo, da criança, adolescente, para o idoso, falando em psiquiatria, em transtornos mentais, é a apresentação desses transtornos mentais. Em idosos, assim, a gente foca muito assim, quais são os transtornos mentais mais frequentes em idosos? Depressão, demência, e a gente inclui algumas outras doenças de causa orgânica que a gente chama de delírio, né? Mas isso já são os quadros mais graves que precisam de internamento. Então, a gente tem as doenças mais frequentes ali, depressão e demências. Então, a gente sabe assim que a própria depressão, ela se apresenta de uma maneira diferente. Normalmente, o idoso costuma mascarar muito os sintomas. A depressão no idoso é aquela depressão mais apática, aquela perda de interesse. A gente sabe que tem muitas coisas na terceira idade que predispõem aos quadros depressivos e aos quadros demenciais também. Por exemplo, a gente fica mais lentificado, não só motoramente, né? A gente sabe que o idoso vai tendo as funções motoras mais lentificadas no envelhecer normal. A gente não pode comparar com uma criancinha que é muito mais ágil, o idoso vai ficando um pouco mais lentificado. E os processos mentais também ficam um pouquinho mais lentificados. Então, assim, o aprendizado é um pouco mais lento? Sim, é um pouco mais lento. Mas
um envelhecimento normal, a gente chama assim, a senescência, que é o processo do envelhecimento, tem que ser um envelhecimento sem o adoecimento. Senilidade é o envelhecimento não saudável. Então, assim, o processo de envelhecimento, você continua sendo capaz de aprender, mas você vai aprender um pouco mais lentamente. Então, assim, a gente começa a perceber que a gente tem diferença, sim, nas faixas etárias diferentes. As doenças são diferentes nessas faixas etárias e a gente começa a perceber que, ok, é muito mais comum a gente ter muitos outros problemas de saúde na terceira idade, problema de saúde diferente que a gente tem na infância, por exemplo. Então, a partir dos 60 anos, a gente tem muito mais problemas cardiovasculares, a gente tem mais hipertensão, tem muito mais idoso que teve AVC, teve infarto. Então, a gente começa a perceber que, por exemplo, a depressão tem uma apresentação um pouco mais diferente, e daí também a gente tem toda uma questão, tem os mitos, né? Tem os mitos e todos os preconceitos que já vêm aí da nossa sociedade. Por exemplo, não, mas o idoso tá mais quietinho, tá mais apático, tá ali. Não, mas é idoso mesmo. Não, é muito provável que esse idoso esteja deprimido. Mas o idoso tá esquecendo. Não. Esqueceu ali o fogão ligado, a chaleira ligada. Mas é normal, porque é idoso. Não, opa, peraí. Não era para ele estar esquecendo. Então, assim, as pessoas tendem a normalizar os processos patológicos como se fosse tudo da idade. E até mesmo os idosos, né? Assim, eu vou ter usar assim, até mesmo porque começa a associar algumas coisas, ou até fazer um autodiagnóstico em relação a isso, né? Ou até perdem mesmo, às vezes, a noção mesmo de que isso está acontecendo com uma frequência, né? Exatamente. Eu tô um pouco mais esquecido, assim, esqueço contas, esqueço datas. Porque eu tô velho mesmo, né? Não, opa, peraí. Não é bem assim. A gente tem que ter esse olhar para diferenciar o que é o normal do envelhecimento e o que não é normal, o que já é o início de uma doença, né? Quais as funções que a gente está perdendo? Quais funções cognitivas a gente está perdendo? Então, a mesma coisa que a depressão. Tudo. Não, mas é que também já tô idoso. Já tô velho, não tenho mais o que fazer da vida. Não, peraí. A maioria tem muito idoso que, poxa, não, eu quero viver, eu quero fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Não é porque você está idoso que você vai começar, não tenho vontade de fazer nada, de perder o prazer de fazer as coisas mais simples da vida, né? Então, a gente tem que diferenciar o que é o normal do que não é, do que é uma depressão na terceira idade, do que é o início de um quadro demencial mesmo, da perda cognitiva. Então é isso. Foi muito bom conversar com você e espero que a gente possa ter mais encontros e aí falar também de outros aspectos da psiquiatria. Com certeza, muito obrigada. É sempre muito produtivo bater esses papos, né? E espero que a gente consiga ajudar cada vez mais as pessoas a superarem alguns preconceitos, perceberem que, ok, psicólogo e psiquiatra não é coisa de louco. Na verdade, a gente foca muito na promoção da saúde e da qualidade de vida, né? Promoção e prevenção. Com certeza. Então, tá certo. Um beijo grande. Um beijo, muito obrigada.